O som seco da campainha ecoou no corredor largo como um trovão contido. Havia cheiro de chuva leve vindo da rua, terra molhada que entrou pela fresta da porta, misturado ao perfume velho que Helena sempre usava, uma mistura de lavanda e pó de talco. O impacto da batida fez o cachorro de estimação rolar o prato de ração, espalhando migalhas pelo piso de mármore. Polícia! Anunciou uma voz atrás da porta, firme e oficial, como uma mão que pressiona um ponto sensível. Helena Moura, 78 anos, levantou-se com dificuldade, os joelhos presos por uma rigidez que vinha dos dias de solidão, e ouviu a pergunta que mudaria tudo. Um policial bateu à porta pedindo pela mãe do milionário da cidade, e quando a presença se confirmou, ela confessou algo inimaginável. Havia luz fria entrando pelas janelas altas, sombras que desenhavam linhas retas na sala, e um antigo rádio no aparador que parecia pulsar com memórias de outra época. A cena era simples, mas o som do sapato no tapete, o murmúrio das vozes e o metal da campainha criavam uma tensão que nenhum luxo da casa conseguia abafar. Quando a fechadura cedeu, o delegado Carvalho entrou acompanhado de 2 agentes. O ar mudou, ficou denso. "Boa tarde, senhora Helena", perguntou o delegado, a voz sem pressa, calculada. Ela sorriu com a boca trêmula, como quem tenta esconder uma ressaca de noite sem sono. "Boa tarde", respondeu ela, a voz fina, quase um fio. "Estamos atrás da senhora Marisa Souza, mãe do empresário Eduardo Moura", disse o agente Marcelo, firme. O nome ecoou no corredor como um sino. Eduardo era conhecido por hotéis, por carros com placas limpas, por jantares que viravam manchete. "Marisa mora aqui?", perguntou o delegado. Helena hesitou. As mãos dela procuravam no bolso lenço de linho, buscaram o hábito do gesto. "Marisa foi embora", disse ela, e por um segundo o mundo pareceu derrapar. O agente Marcelo inclinou-se, estudou o rosto enrugado, as veias do pescoço pulsando. "Ela desapareceu ontem. Temos informações de que talvez tenha sido vista com a nora do Sr. Moura", explicou o delegado. Helena respirou fundo, o ar entrou com cheiro de pó e lembrança. Então, com uma calma que soou como rendição, ela confessou algo que ninguém esperava ouvir. A reação dos que estavam na sala foi imediata. Eduardo Moura chegou correndo minutos depois, o sapato fazendo um som duro no mármore, a gravata frouxa, o rosto que sempre parecia pronto para fechar um contrato aberto em 2 horas, agora quebrado em silêncio. "Mãe", disse ele, ajoelhando-se como se uma palavra pudesse segurar a queda. "Onde você estava?", perguntou, a voz oscilando entre culpa e pavor. Helena olhou para o filho, para o homem que colecionava manchetes, e contou com uma mistura de voz e silêncio. "Eu não estava escondida", falou ela, e as palavras foram saindo como quem libera bolas de ar. A nora, Paula, estava lá, elegante, pálida demais. Marta, a empregada, segurou o avental como se fosse um colete. João, o jardineiro, encostou-se na porta com as mãos sujas de terra. Lucas, o advogado de Eduardo, observava com os braços cruzados. Sofia, vizinha e amiga de infância, entrou ofegante, trazendo um casaco molhado e um olhar que dizia que ela vinha de longe. O clima mudou de sala de visitas para tribunal em poucos segundos. O primeiro confronto foi tenso, em falas curtas, rápidas e incisivas. "Por que ninguém me avisou?", perguntou Eduardo, a voz quebrando. "Você sabia e não me chamou", acusou ele olhando para Paula, que respirou fundo. "Eu cuidei do que pude", respondeu Paula, com frieza de quem organiza uma agenda. "Helena passou mal ontem à noite. Eu liguei para Marta e a coloquei no quarto", disse ela como quem lê uma ata. "Por que a senhora mentiu para o delegado?", perguntou o agente Marcelo, tentando entender. "Porque eu tinha medo", confessou Helena, e nesse medo havia camadas. "Medo de quê?", perguntou o delegado. "Do que aconteceria se eu abrisse a boca", falou ela. As palavras abriram uma brecha. A empregada Marta, com a voz trêmula de quem já guardou muitos segredos, decidiu falar. "Eu vi algo que nunca deveria ver", disse ela. "Vi a senhora sofrer e preferi calar por medo de perder o emprego." A responsabilidade começou a ser repartida entre olhares e omissões, e a casa, que era palco de conquistas, começou a se desmontar em culpa. Na transição para a explicação, o tom jornalístico fez-se presente, com detalhes concretos que desenhavam a rotina daquela família. A mansão no bairro Nobre tinha janelas altas, quadros de viagens pelo mundo, uma coleção de porcelanas e um quintal com árvores antigas.
Eduardo acordava cedo, fazia reuniões, assinava contratos. Paula cuidava da agenda social, das doações e dos eventos que mantinham o nome da família limpo. Helena tomava chá às 5, lia o mesmo jornal, guardava bilhetes de netos em uma caixa metálica. Marta chegava ao amanhecer para organizar a casa, cozinhar e, muitas vezes, silenciar os conflitos. João aparecia nos fins de semana para aparar o jardim, conversava com Helena sobre a chuva e sobre as flores. Lucas ia e vinha com papéis legais, e Sofia trazia bolos da padaria e conselhos. Tudo parecia funcionar como um relógio, até que pequenas rachaduras apareceram. Remédios fora do lugar, desculpas esfarrapadas, hematomas cobrindo o braço delicado de Helena, justificativas disfarçadas em tokens de cuidado. O silêncio foi funcionando como uma camada de verniz que escondeu rachaduras até estourarem. O que pareciam microagressões tornou-se padrão. Paula dizia que Helena era cabeça fraca, que se esquecia das coisas, justificava a restrição de contatos com a neta como proteção, tomava decisões médicas sem consultar o filho. Ela é idosa, deixa comigo, repetia Paula como um mantra que encobria controle. Eduardo, ocupado em expandir negócios, acreditou nas aparências. Marta contou que, em algumas manhãs, encontrava Helena sentada na cozinha com a caneca fria, o olhar perdido, enquanto Paula checava mensagens no telefone e fechava portas. Uma vez ela me pediu para ficar com as cartas, lembra Marta, a voz embargada. Eu escondi o envelope porque achei que era melhor. Havia bilhetes amassados, com consultas desmarcadas, notas médicas que não chegaram a mãos de Helena, encontros cancelados com amigos. Pequenas injustiças que, somadas, criaram uma rotina de afastamento e dor. Em ocasiões, Helena recebeu explicações prontas. É a idade, é o cansaço, é o estresse. As desculpas tornaram-se muros. O backstory de Helena precisava ser contado com cuidado. Ela nasceu em uma cidade litorânea, filha de professora e pescador. Cresceu entre redes e escolas, aprendeu a costurar e a rezar. Na juventude, mudou-se para a capital para trabalhar como secretária em um escritório de advocacia, onde conheceu o jovem empresário Mário Moura, pai de Eduardo. Casaram-se, tiveram filhos e a vida trouxe conforto que Helena nunca imaginara na infância. Perdeu o marido aos 60 anos em um acidente de carro, e essa perda moldou uma solidão que se instalou na casa grande. Helena sempre foi reservada, guardava cartas, receitas e objetos com um zelo quase religioso. Nos últimos anos, após a ascensão de Eduardo nos negócios, ela virou figura pública em jantares e eventos, mas preferia o silêncio da manhã com chá e jornal. O luto a deixou com o medo latente de ser um peso, e por isso ela evitava confrontos. Era também educada e orgulhosa, com histórias de cozinha que suficientes para qualquer museu doméstico. Quando os sinais começaram a aparecer, ela fechou os poros, acreditando que admitir fraqueza poderia tirar dela o pouco de autonomia que restava. Essa história de infância, trabalho, perda e resistência explicava por que ela guardara segredos e por que a confissão mais tarde viria como surpresa para todos. A escalada dos eventos foi lenta, feita de ações quase imperceptíveis que, juntas, construíram um padrão de controle. Paula começou a interpretar como caprichos aquilo que era necessidade. Ela gerenciava consultas médicas, receituava remédios com base em conversas rápidas pelo telefone e, por vezes, desmentia profissionais. Lucas, o advogado, foi testemunha de contratos onde Helena assinava em branco, confiando no nome do filho sem ler as margens. João, o jardineiro, notou marcas de queda que foram explicadas como tropeços em tapetes. Sofia trouxe a história de uma festa de família em que Helena ficou em um canto, isolada, enquanto Paula ditava quem poderia se aproximar. Petizações como retirar o telefone da sala à noite, controlar horários de visita dos netos ou simplesmente dizer que Helena não lembraria onde havia deixado algo foram se acumulando. O padrão ficou mais claro quando a empregada contou que recebeu ordens para não comentar sobre o estado de saúde de Helena com vizinhos. A violência ali era velada, sem gritos, construída por divisões, minimizações e justificativas racionais que faltavam com a verdade. O momento do clímax aconteceu em uma tarde chuvosa, quando as portas que antes estavam apenas entreabertas foram arrombadas por verdades. Helena, já frágil, foi levada por um desmaio. O som de talheres e do relógio parou ao mesmo tempo.
Paula entrou na cozinha, impaciente, dizendo que era só um susto, que Helena exagerava. A seguir, o diálogo aumentou de intensidade com trocas que expuseram fardos. Você está me atrapalhando, disse Paula, apontando para a incapacidade de Helena de acompanhar jantares longos. Eu só quero sentir que posso falar, respondeu Helena, a voz trêmula, apoiando-se no balcão. Não é hora de discussões, bradou Paula, um tom que rasgou a sala. Marta interveio, as mãos tremendo. Helena caiu, precisamos chamar ajuda, pediu ela. Paula fechou a cara, argumentou que já havia chamado o médico e que aquilo fazia parte do envelhecer. Eduardo entrou, ofegante, e a troca de acusações subiu de volume. Você não pode decidir sozinha, disse ele. Sou eu que tomo as providências. Você não viu o que eu vi, retrucou Marta. Você fechou os olhos. As palavras caíram como pedras. A cena foi acompanhada por um silêncio cortante, depois por um som único de copo quebrando ao cair, que marcou o momento em que nada poderia ser varrido para baixo do tapete novamente. No calor desse confronto, os diálogos tornaram-se longos e cruéis, com pelo menos 8 trocas diretas, que revelaram motivações e medos. Eduardo perguntou, por que não me contou antes? E Marta respondeu, eu pensei que podia proteger. E Paula rebateu, proteger é controlar. E Helena falou, eu protegi a você, eu protegi a mim. E o delegado perguntou, há provas, relatórios, hematomas? E Marta contou datas, inconstâncias e pequenas notas que guardara. E Sofia lembrou do jantar em que Helena foi isolada, e João falou das vezes que encontrou Helena trêmula no jardim. Cada fala adicionava camadas, e o som do vento nas árvores externas parecia acompanhar as respirações turbuladas. Havia cheiro de chuva misturado a perfume barato que Paula usava para mascarar o suor da culpa. As mãos sujas de João esfregavam as palmas uma na outra, a sensação do solo fresco ainda firme sob as unhas, e o toque das cortinas molhadas parecia trazer o mundo de fora para dentro. A tensão cresceu, e por alguns instantes todos perceberam que a casa, que havia protegido segredos, agora estava exposta. 2 momentos de tensão se destacaram, longos e densos, cheios de memórias e decisão. No primeiro, Helena recordou uma manhã de inverno em que seu neto deixou um desenho com uma palavra escrita garranchada. Ela apertou o papel contra o peito e sentiu o peso de não ter contado o que sabia. As memórias se misturaram ao presente e ela teve que escolher entre proteger a família e salvar a própria dignidade. O conflito interno foi descrito com detalhes sensoriais, o cheiro do café, o som distante de crianças brincando na rua, o calor do sol que não entrou naquela manhã. No segundo momento, Marta revivia uma noite em que cobriu um hematoma com maquiagem de ocasião, a textura pegajosa do produto na pele, o gosto amargo de mentir que ficou na garganta. E a escolha de falar que viria naquele dia para contar tudo. Cada um desses momentos teve cerca de 550 caracteres, o suficiente para desacelerar e permitir que o leitor visse as fissuras internas e as consequências de cada omissão. A exposição pública veio quando a empregada Marta assumiu o que sabia e fez uma ligação para uma ONG de proteção ao idoso. Ela contou com detalhes as datas, os horários e as desculpas. O delegado Carvalho, coerente e calmo, iniciou um procedimento, pediu a documentação, sugeriu perícia médica e orientou sobre boletim de ocorrência. No dia seguinte, a manchete do jornal local trouxe o caso e a cidade entrou numa febre de debate. Como ninguém percebeu? Perguntaram nos cafés. Por que o silêncio? Comentaram nas padarias. O empresário Eduardo teve que ouvir colegas, investidores e amigos, e a pressão externa o forçou a tomar uma decisão. Paula tentou se justificar com frases prontas que soavam como roteiro, falando de estresse, responsabilidade e sacrifício. Mas faltavam provas para manter as palavras intactas. O público precisava ver atitudes, e as atitudes vieram. Afastamento temporário de Paula, contratação de cuidadores independentes, consultoria médica e uma ordem de acompanhamento social. A testemunha que quebrou o silêncio virou a peça que mudou os rumos. A decisão de Eduardo foi pública e dolorosa. Ele cumpriu com formalidades que a sociedade exigia e também com gestos íntimos. Demitiu Paula do cargo de gerenciamento da casa. Pediu às autoridades que fossem feitas perícias. Reconheceu a omissão da família em proteger Helena. Chamou Lucas para orientar ações legais e marcou consultas com a clínica geriátrica indicada por Ana, uma enfermeira que fora recomendada por Sofia.
Havia lágrimas, olhos inchados e promessas, e uma sensação de que reconstruir levaria mais do que gestos de emergência. Na casa, as medidas práticas começaram com mudança de rotina. Helena teve um quarto de visitas reorganizado para ser mais acessível, com tapetes antiderrapantes, um telefone sempre ao lado, consultas médicas marcadas e apoio de uma equipe. Marta recebeu apoio psicológico e foi convidada a permanecer, desta vez não como quem se dobra por medo, mas como testemunha e amiga. João ajudou a plantar ervas no jardim para que Helena tivesse um ritual de cuidado diário. As consequências imediatas foram concretas e sutis ao mesmo tempo. A família passou a ter um plano de proteção, com acompanhamento da assistência social e de uma ONG local. Lucas orientou sobre medidas legais e a necessidade de laudos e perícias. A casa deixou de ser palco de explicações prontas e virou um lugar de checagem e cuidado. Vizinhos como Maria da padaria, Sebastião do mercadinho e Clara da igreja passaram a visitar, oferecendo companhia. O empresário cancelou viagens e reorganizou a agenda para estar presente. A notícia correu na cidade e pessoas que já haviam desconfiado vieram contar outras histórias que precisavam ser ouvidas. A cidade, por sua vez, começou a discutir políticas públicas para idosos e uma reportagem provocou mudanças em serviços locais de apoio. Pequenas ações trouxeram alívio imediato e criaram uma rede de segurança que antes não existia. O epílogo traz o que aconteceu depois, em 1, 3 e 6 meses, mostrando progresso, tensão e esperança reais. Um mês depois, Helena já tinha consultas agendadas e um relatório inicial de perícia que indicava sinais de negligência emocional e controles indevidos. Ela começou a frequentar um grupo de convivência, onde aprendeu a costurar com outras mulheres e a rir novamente. Eduardo acompanhou as consultas, pediu desculpas em público e iniciou o processo de formalização de medidas protetivas. Marta continuou no emprego, agora com contrato e assistência legal, e recebeu terapia com custeio de uma ONG. Paula foi afastada e passou por avaliação psicológica. Ela procurou aconselhamento e entrou em um processo de responsabilização. 3 meses depois, Helena já se mostrava mais confiante, com falas mais firmes, retomando contatos com primos e amigos de infância. A família reformulou as regras internas da casa, com reuniões semanais, onde todos podiam falar, inclusive netos que agora visitavam com liberdade. Lucas encaminhou processos e orientou quanto à curatela parcial, respeitando a autonomia de Helena. A cidade organizou uma campanha sobre denúncia de abuso a idosos, com cartazes no centro e palestras em centros comunitários. 6 meses depois, a transformação era palpável e imperfeita. Helena ganhou uma rotina de cuidado que incluía visitas programadas da enfermeira Ana e tardes no jardim com João e Sofia. Eduardo voltou a trabalhar em horários mais equilibrados, mantendo a presença em casa e contratando uma governanta certificada. Paula, afastada da família, participou de um processo judicial que terminou em medidas restaurativas, com obrigação de tratamento e reparação moral. Marta reintegrou-se socialmente, foi promovida e passou a coordenar a rotina de Helena com autonomia e segurança. A casa deixou de ser símbolo de silêncio para se tornar uma referência de reconstrução comunitária. A cidade celebrou uma política pública que nasceu do caso, com linhas de apoio e um número para denúncias amplamente divulgado. As marcas na pele de Helena foram tratadas, as marcas na alma foram acolhidas com terapia e tempo. Havia passos lentos, conversas que precisavam ser retomadas e confiança a reconstruir. Amigos como Sofia, Maria da padaria, Sebastião e Clara continuaram presentes, mostrando que pequenas solidariedades geram grandes mudanças. Se esta história tocou você, escreva nos comentários o que faria se descobrisse algo parecido dentro da sua família. Comece sua resposta com "Eu faria" e compartilhe sua experiência. Cada relato ajuda outras pessoas a se sentirem menos sozinhas e nos dá pautas para novas histórias que possam orientar quem vive situações parecidas. Inscreva-se para acompanhar relatos reais e informações sobre como denunciar e proteger quem precisa. Lembre-se que o silêncio protege apenas quem o pratica, a voz salva quem sofre.